aqui no Fast News para falar justamente que o Irã diz que os ataques dos Estados Unidos traíram a diplomacia e alertam sobre as consequências. Inclusive, França, Alemanha, Reino Unido pedem que o Irã que não tome outras reações. Por isso a gente vai conversar agora com Rafael Erdrich, ele que é cônsul-geral de Israel no Brasil, vai trazer a visão dele sobre a escalada do conflito. E eu já gostaria de começar te perguntando sobre essa manifestação do governo brasileiro, então, condenando esse ataque dos Estados Unidos. Muito boa tarde. Boa tarde, Jovem Pan. Eu quero dar visão ligado a palavras do governo iraniano hoje, que é ligado também a declarações do governo do Brasil. Hoje o conselheiro do presidente iraniano deu uma nova prova que Irã está atrás de criar bombas nucleares. Ele estava admitindo que Irã tem 450 quilogramos de urânio, nível de enriquecimento de 60%, que esse é o nível mais perto para o nível que é necessário para bombas nucleares. Estava dizendo também que Irã possui o conhecimento e a vontade política para criar estas bombas nucleares. Esta é uma vez outra prova que Irã está fazendo este projeto nuclear e também todos os centros nucleares do Irã que foram atacados pelos Estados Unidos ontem eram centros que estão escondidos dentro de uma montanha, dentro de túneis abaixo da terra. Se não me engano, o Brasil tem também centros nucleares para energia, mas estes centros no Rio de Janeiro não estão escondidos. Então, temos toda a prova que o ataque de Israel, o ataque dos Estados Unidos ontem era verdadeiro ataque contra a ameaça de destruição do Estado de Israel, a ameaça mundial de Irã obter armas nucleares. Por isso, este é muito ligado a declarações do governo aqui, contra estes ataques é necessário. Quero também dizer uma palavra sobre os mísseis balísticos que Irã está constantemente mandando de modo indiscriminado contra civis em Israel. O público aqui não conhece que eles são mísseis balísticos. Um míssil balístico tem 21 toneladas. Um enorme míssil, dimensões de um prédio, que está chegando em Israel fora da atmosfera em velocidade de 10.000 km por hora, com testa grande de explosivos de 500 kg até 2 toneladas, e este está fazendo uma destruição enorme. Se Irã teve a capacidade hoje, eles estavam fazendo construir 300 mísseis balísticos por mês, construir um arsenal de 10.000 mísseis balísticos. Esta é uma ameaça não menos perigosa para Israel da ameaça de bombas nucleares. Então, Israel entrou nesta operação no momento último para evitar enfrentar este ataque que Irã estava preparando para destruir o Estado de Israel. A ameaça iraniana é uma ameaça verdadeira contra a humanidade, contra países árabes no Oriente Médio, com objetivos de dominar, ter hegemonia no Oriente Médio, de destruir o Estado de Israel
também chegar ao momento de expansão xiita radical em todo o mundo. Por isso, eu acho que é muito claro por que Israel entrou nesta operação agora, neste último momento. Bom, cônsul, inclusive as informações elas vão chegando a todo momento, né? Ainda há pouco, um conselheiro do líder do Supremo do Irã disse que as bases usadas pelas forças dos Estados Unidos para lançar ataques a instalações nucleares iranianas serão consideradas alvos legítimos. Ali Akbar Velayat disse em uma mensagem transmitida pela agência de notícias oficial IRNA que qualquer país na região ou qualquer outro lugar que seja usado pelas forças americanas para atacar o Irã será considerado um alvo legítimo para as Forças Armadas iranianas. De que forma, então, que esse novo pronunciamento, né, do líder supremo do Irã, você vislumbra e, vamos dizer assim, interpreta essa fala, né, que realmente traz bastante apreensão de que realmente eles podem promover, então, os ataques a essas bases? Nada é novo aqui, porque Irã está atacando bases militares americanos, está atacando Israel, está atacando países árabes em toda a região. Não, nada é novo neste. Eu acho que neste momento tomar esta decisão ou atacar bases americanas será erro, uma coisa que vai servir mais destruição ao Irã, será uma decisão ilógica para o Irã fazer neste momento. Nós buscamos a paz, agora é momento para ter acordo e terminar todo este terminar, acabar com todo o projeto nuclear, projeto de mísseis balísticos, que Irã finalmente não vai continuar com este terrorismo regional. Mas, cônsul Rafael, em relação a esse pronunciamento, né, do líder supremo do Irã, ele disse que as bases americanas também podem ser atacadas, ou seja, esse pronunciamento não tinha sido feito até então, eles explicitamente dizendo, olha, se a gente visualizar qualquer base americana no Oriente Médio, porque tem muitas, né, a gente já mostrou ao longo da nossa programação aqui, são cerca de 20 bases ao redor ali de Irã, elas também serão atacadas. De que forma, então, que a gente pode ver uma escalada nessa guerra também? Porque, obviamente, que os Estados Unidos, eles classificaram que fizeram essa ofensiva, mas para interromper o enriquecimento de urânio, só que a gente não tinha uma contraofensiva do Irã, especificamente aos Estados Unidos. E isso pode escalar numa violência ainda maior? Bem, Irã está fazendo tudo para destruir todo. Estado de Israel, os países árabes vizinhos. Então, eu não recomendo o Irã para escalar mais que eles estão fazendo, ao contrário. Será uma decisão equivocada. Eu não acho que é lógico, mas se eles vão atacar, imagino que a resposta será muito firme, muito decisiva. O resultado será muito péssimo para Irã. Espero que não, mas nós estamos preparando e imagino que Estados Unidos também está preparado para estes ataques. Vamos ver o que vai acontecer, mas acho que o ataque dos Estados Unidos, o ataque histórico do líder do mundo livre no mundo, sim, este é um ataque que vai promover a paz, a estabilidade na região. Não ao contrário, não vai promover a guerra. Nós temos que terminar esta guerra, mas Irã precisa terminar com todos estes ambições ou objetivos deles
de destruir tudo que está à frente deles no Oriente Médio, Israel, todo o mundo. Este tem que acabar. Tá certo, nós conversamos com o cônsul-geral de Israel aqui no Brasil, o Rafael Erdreich, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Fast News e seguiremos acompanhando, monitorando todas as ações no Oriente Médio. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Bom, vamos retomar a nossa conversa então com o professor, o Antônio Lucena, que justamente estava trazendo ali os detalhes sobre a manifestação, mas eu gostaria também de saber com ele, sobre agora esse pronunciamento do líder iraniano dizendo que as bases também dos Estados Unidos podem ser atacadas. E aí a gente pode ver realmente essa escalada da violência ainda maior e uma resposta dos Estados Unidos que provavelmente quando ataca bases militares dos Estados Unidos ali, ainda longe do território americano, pode realmente gerar consequências ainda mais graves em relação a esse conflito todo, Exatamente, David. Quais são as possibilidades de retaliação que o Irã podem fazer atualmente? Seria justamente atacar bases americanas, utilizar alguns dos seus proxies, como é o caso dos Houthis, de atacarem também alguma região, ou como o parlamento iraniano já fez, eles já deram essa previsibilidade de se fechar o Estreito de Hormuz, onde passa ali em torno de 30%, 20%, 30% do petróleo mundial. Agora, é claro que caso alguma dessas três opções que eu mencionei aqui sejam tomadas, haverá também uma nova retaliação. Então, o que é que nós temos de caso concreto atualmente? Logo depois do ataque às instalações nucleares por parte dos Estados Unidos, o Irã retaliou mais contra Israel, fazendo o lançamento de novos mísseis balísticos, que terminaram atingindo algumas regiões majoritariamente de população civil. Então, atualmente, o Irã ele se encontra com suas forças armadas extremamente degradadas. Então, é muito difícil que o Irã ele consiga realmente travar algum conflito em larga escala atualmente, principalmente com os países na região. Uma ação militar terrestre, pelo menos pelo presidente Donald Trump, foi completamente descartada logo agora nesse início. Mas o Irã ele pode realmente fazer essas ações, como eu mencionei, e causar realmente algum tipo de disrupção. Com relação ao Estreito de Hormuz, o Irã pode sim tomar uma ação mais efetiva contra aquela região, mas lembrando que o seguinte, a marinha iraniana ela é composta em sua grande maioria por lanchas rápidas que podem lançar mísseis, assim como também fragatas e algumas corvetas de menor porte. Esse tipo de material bélico, se entrar em contato contra a Marinha Americana, a famosa US Navy, provavelmente eles não terão muita chance de ação. Então, aí você teria realmente uma ação mais clara para impedir que esse estreito ele fosse fechado. Então, qual é a tendência de observarmos, pelo menos no curto prazo? É que o Irã, ainda bastante debilitado por causa dos ataques israelenses, continue atacando com seus mísseis balísticos, porque é o que eles têm de maior opção agora no momento. Então, desde o início da Revolução Islâmica de 1979, e depois do trauma que foi gerado pela guerra Irã-Iraque da década de 80, e principalmente com uma fase bem específica da guerra Irã-Iraque, que foi justamente a fase da Guerra das Cidades, em que o Iraque lançou vários mísseis Scud contra algumas regiões no Irã. Isso gerou um trauma estratégico, digamos assim, é que o Irã ele passou a investir bastante em mísseis balísticos, adquirindo tecnologia da Coreia do Norte, de outros países, desenvolvendo autonomamente, e foi onde eles conseguiram os melhores feitos. Eles também investiram muito em blindados, nos chamados tanques de guerra, buscaram desenvolver sua força aérea, mas os outros setores eles ficaram muito desprivilegiados em relação ao programa de mísseis balísticos, que é o que o Irã tem de mais moderno atualmente. Mas lembrando que é muito difícil que o Irã volte a fazer salvas de mísseis
como ele fez no início do conflito, de em torno de 200, até porque não é apenas o lançamento de mísseis balísticos, você tem toda uma infraestrutura para poder fazer esse lançamento. E Israel afirma ter destruído mais de 1/3 dos lançadores. Então, para você colocar um míssil no lançador, para poder fazer o abastecimento, né, todo o processo, né, de aquisição, então isso leva um certo tempo, né, e agora o que a atual fase do conflito mostra que o Irã realmente tem sido bastante degradado, né, tanto que a operação que foi realizada para o ataque às instalações nucleares não tiveram qualquer tipo de oposição aérea, qualquer tipo de defesa antiaérea, né, presente, né, naquela região. Então, realmente, o Irã está com opções estratégicas retaliatórias bastante limitado, digamos assim, no seu portfólio, né? E, ao mesmo tempo que ele vive uma escolha de Sofia. Como já foi colocado anteriormente pelo presidente Donald Trump, se houver uma retaliação agora, aí é que os americanos eles podem entrar na guerra de vez. Porque, só para finalizar, de acordo com o último pronunciamento, né, que o Donald Trump deu, que a gente está vendo inclusive agora na imagem, né, ele colocou, né, que realmente o ataque ele foi pontual às instalações nucleares, mas que pode ser muito pior se o Irã ele resolver reagir. Mas também muito se fala, né, sobre o poderio do Irã por meio das forças terrestres, né, ou seja, uma incursão em terra também. E eles teriam chance, será, de às vezes também atacar o Domo de Ferro, o sistema antiaéreo, para que eles pudessem ter mais potencial nessa ofensiva? Ou é muito remota essa possibilidade? Ou até mesmo uma incursão atacando essas bases dos Estados Unidos que ficam no Oriente Médio por solo? David, eu confesso que vejo essa possibilidade como muito remota, porque, primeiramente, Israel não faz fronteira com o Irã, então ele necessariamente teria que ter uma ação, basicamente, trazendo outros países aqui para o conflito, né? Como, por exemplo, se realizasse algum tipo de ação, poderia gerar a reação da Arábia Saudita, ou até mesmo do próprio Iraque. Então, é uma situação que realmente termina sendo bastante limitada. De fato, as Forças Armadas iranianas, elas são numerosas, eles têm uma quantidade de tanques maior que de Israel, só que os tanques iranianos, eles têm uma tecnologia relativamente inferior, né, ao que a gente tem observado recentemente. Então, na guerra atual, né, a gente poderia até dizer que quantidade não é tão relevante se compararmos com a qualidade, né, do material bélico, né? Então, por exemplo, a Força Aérea Iraniana ela era até mais numerosa em termos de quantidade, né, de aviões do que a Força Aérea Israelense, mas o que a gente observou é que com o uso adequado de inteligência por meio do Mossad e também com ataques aéreos bem direcionados, e também com tecnologia militar muito superior, o Irã não teve condições de reação, né, praticamente, né? Então, o que a gente observa é que sequer os caças iranianos, eles decolaram para abater ou tentar abater, né, os aviões israelenses. E por que isso acontece? Porque, como eu mencionei anteriormente, o Irã ele optou por fazer um investimento justamente nos mísseis, mas outros tipos de tecnologia, principalmente de aviões de combate, como caças, eles são um conjunto de tecnologias embarcadas, não é o avião puramente dito. Então, ou seja, o radar ele precisa ser eficiente, os mísseis que ele carrega também são extremamente importantes. Então, a título de comparação, a Força Aérea Iraniana, ela basicamente parou na década de 80, né? Eles ainda tinham caças F-14 americanos que foram adquiridos na época da monarquia do Reza Pahlavi, justamente para fazer frente às incursões que os soviéticos estavam fazendo naquela época, quando a 79ª aeronave F-14 Tomcat ela chegou ao Irã e eclodiu a Revolução Islâmica. Esses caças foram muito eficientes contra a Força Aérea iraquiana na década de 80, mas pulando agora para 2025, eles ficam muito atrás, né, principalmente de tecnologias embarcadas. Então, se um caça F-14 iraniano tivesse decolado para tentar interceptar um caça F-16 israelense ou um F-15,
ou até mesmo o F-35, ele sequer conseguiria ver, porque o radar do F-14 é muito limitado. Então, o piloto do F-14 não ia conseguir enxergar, né, o outro avião adversário, e aí, com mísseis de longo alcance, ele seria abatido. E confesso que, pelas fontes abertas que nós temos acesso, o Irã levou isso em consideração de sequer levantar suas aeronaves para tentar fazer frente à Força Aérea Israelense, porque basicamente ele estaria levantando aeronaves para matar pilotos. Então, esse é, digamos, um dos problemas. Agora, é claro, com relação à Força Terrestre, a gente tem uma figura completamente diferente, um plano estratégico bastante diferente. Apesar de que eu não vejo, né, qualquer tipo de ação terrestre sendo travada agora contra o Irã. O que a gente observa é que realmente essas ações militares tendem a ser de interdição aérea, de contínuo bombardeio. E claro, né, você atacar um país como o Irã por meios terrestres é muito difícil, né? É uma população muito numerosa, o exército também é grande, e aí, obviamente, no meio da guerra você pode ter doutrinas diferentes, como aconteceu recentemente na guerra russo-ucraniana, né? Que aí diferentes tecnologias podem ser empregadas até mesmo como táticas de guerrilha, de ação indireta, né, para você fazer frente a um adversário que é muito superior em relação a você. Agora, é claro, tudo isso é muito difícil de prever, a gente tem realmente algumas ações em curso, né? A gente precisa observar com cuidado, né, todo esse tipo de processo. E uma coisa é você fazer uma campanha aérea bem sucedida, outra coisa é você fazer uma invasão terrestre, ou suponhamos, para tentar derrubar um regime. Você pode até conseguir derrubar o regime, mas o pós-momento, que é a estabilização, tentativa de você lidar com guerrilha, é extremamente difícil, como os próprios Estados Unidos enfrentaram no Iraque, né, e posteriormente tiveram que combater diversas forças, né, como foi até o mesmo caso do Estado Islâmico, ou até mesmo no Afeganistão, que os americanos ocuparam aquele país por décadas, e o resultado foi muito incerto, difícil. Eles fizeram uma estratégia de nation building, que é de construir nações, mas que no final das contas não deu muito resultado, e no final das contas o Talibã, ele retomou o poder.